Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, o seu espaço privilegiado de críticas, debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre desafios da educação universitária e para isso a gente convidou o professor Custódio Almeida, da Universidade Federal do Ceará. Ele já foi vice-reitor, já foi pró-reitor de graduação, também é professor na área de ciências humanas, mais propriamente na filosofia. Né? Seja bem-vindo, professor Custódio, uma alegria recebê-lo aqui para a gente conversar sobre esse tema. A alegria é toda minha, Marcelo. Obrigado pelo convite. É um tema super instigante e o momento que a gente está vivendo, eu acho que é um momento que o torna mais vivo ainda. Ele é um tema de sempre, né? Mas nesse momento, falar de desafios da educação em tempo de pandemia é de fato muito assunto para se tratar, né? Estamos vivendo o novo, né? Um novo que vai desenhar o futuro. E eu acho que tratar disso a gente precisa começar e não parar tão cedo. Exato. Você falou pandemia, né? Certamente a gente vai tocar um pouco nesse tema também da questão da educação remota, o que que isso significa, mas vamos Isso. falar um pouco assim, que você poderia dar na sua visão, né, de sua longa experiência na área de educação, e também, né, na própria gestão da área universitária, um pouco do seu olhar sobre o que está acontecendo hoje, né, talvez nos últimos tempos, na educação superior no Brasil, né? Algumas coisas que alguns autores acham que está preocupante, né? As políticas também para a educação, alguns falam em, né, uma perseguição até de algumas coisas dentro da universidade ou contra a própria ciência, né? Como é que você está vendo esse clima que a gente está vivendo aí, que parece não tá muito agradável, né? Isso. Marcelo, eu lembro da idade da Universidade de Bolonha. No Ocidente, ela vai completar 1000 anos neste século, no ano de 2088. E a fundação de Bolonha, claro, tem três outras universidades que a história relata como as mais antigas, duas no Egito e uma no Marrocos, mas no Ocidente é Bolonha. Essas instituições nasceram e desde o início a autonomia foi o seu marco inicial, né? Ou seja, elas nasceram num tempo em que a liberdade estava pedindo socorro. E a universidade se mantém durante esses quase 1000 anos marcada por esse princípio, que é o seu começo, a sua sustentação e a sua foz, né? Então, o que nós estamos vendo hoje, que de fato nos preocupa, é a subtração da autonomia universitária, né? Uma subtração que poderia não ter acontecido de forma legal se, por exemplo, governos anteriores, né, que agora os governos que começaram o século XXI, tivessem criado uma legislação que de fato garantisse a autonomia da universidade, né? Mas nós ficamos na legislação velha do século passado. E por conta disso, essa autonomia fica muito ameaçada hoje. Quando eu falo de autonomia, eu falo de intervenções indevidas, tanto no plano da produção do conhecimento, quanto do plano da gestão universitária. A universidade ela precisa ser autônoma, não é simplesmente por um capricho, porque ela se quer uma instituição privilegiada. Ela precisa ser autônoma para cumprir a sua missão, né? Ela precisa ser autônoma para evitar as interferências indevidas naquilo que é fundamental, as investigações, as pesquisas, a produção de conhecimento, o que o nosso filósofo Kant chamava de conquista da maioridade intelectual, né? Se a universidade não tem esse espaço de autonomia, né, ela não cumpre a sua missão, ela se torna uma sucursal do Estado, e mais do que isso, ela se torna uma sucursal de governos, né? A gente tem que entender que a autonomia da universidade ela pensa a emancipação de povos, ela pensa a emancipação do ser humano. Então, ela tem que estar desatrelada de qualquer politicagem, de qualquer governo que esteja de plantão, né? Então, assim, a sua pergunta me leva a dizer tudo isso, porque eu acho que essa autonomia, mais uma vez, tá, está ameaçada. Mais uma vez, a universidade está vendo alguém de fora querer dizer
como ela deve pensar, o que ela deve pensar e o que ela não pode pensar, né? Por exemplo, as áreas de humanidades, mais uma vez, a sociologia, a filosofia, a história, né, são áreas que sofrem ameaça. Então, alguém está dizendo, a universidade, você não deve pensar isso, né? E quando se privilegia determinadas áreas, se está dizendo universidade, você deve pensar isso. É claro que a gente não pode imaginar a universidade descolada do seu tempo, descolada do seu contexto histórico. Mas preservar a autonomia significa garantir, né, aquilo que é preciosíssimo para qualquer cidadão, que é a liberdade, né? A liberdade para que o nosso conhecimento sobre o mundo, o nosso conhecimento sobre a realidade, o nosso conhecimento sobre a vida seja creditável, né? Seja um conhecimento que possa, de fato, levar a humanidade a minimizar os seus conflitos, a humanidade a estabelecer justiça social, a humanidade a criar uma cultura de paz, né? Então, assim, neste momento nós estamos ameaçados, sim, tá certo? Ameaçado porque a universidade está sendo gerenciada por vontade de governo, né? E isso não pode acontecer de jeito nenhum. E isso gerenciada por vontade externa se colocaria as várias ações que aconteceram nos últimos tempos, né? Desde afirmações de que só tem esquerdista na universidade pública, só tem maconheiro, tira a questão dos cortes em financiamento, houve uma diminuição radical de bolsa de pesquisas, há um certo pavor aí, eu acho, da comunidade universitária nesse sentido, né? E aí essas políticas e afirmações todas é muito estranho, porque, né, um governo federal que ao mesmo tempo tem uma universidade federal que deveria priorizar e valorizar, parece que isso está sendo, não está acontecendo, né? Então, inclusive as intervenções também nos reitores, né? Na escolha dos reitores. Eu estou dizendo assim, na contramão dos próprios dados oficiais que se tem hoje. Por quê? Porque a universidade é a instituição que mais produz conhecimento no Brasil. A universidade pública é a instituição que mais produz pesquisa de ponta em todas as áreas no Brasil. Então, no momento, nem a desculpa de que a universidade não está cumprindo o seu papel existe, muito pelo contrário, né? A universidade tem cumprido seu papel e tem mostrado que o potencial para cumprir esse papel de uma forma mais robusta é muito grande, basta ter investimento. Aí ela está sendo desabastecida, tá certo? Ela está sendo xingada, ela está sendo desvalorizada na contramão daquilo que ela mesma está oferecendo para a sociedade. E eu acho que nesse caso específico, eu acho que o próprio Brasil está na contramão dos países mais avançados em pesquisa, em conhecimento do mundo. Você não vê o Reino Unido tratando as universidades assim, não vê o Canadá, não vê os Estados Unidos. Ou seja, você não vê o Chile tratando suas universidades assim, a Argentina. Né? Por quê? Porque ela é uma instituição que se sustenta exatamente porque ela responde aos anseios da sociedade, ela resolve problemas, né, de todos os níveis. E os dados que nós temos da Universidade Brasileira, e muito especialmente da universidade pública, é que ela tem cumprido esta tarefa de uma forma exemplar. Ela é o carro-chefe da pesquisa, ela é o carro-chefe das publicações internacionais de interesse público, ela é o carro-chefe das tecnologias, tanto no nível da saúde, da alimentação, né, no nível da civil. Então, assim, não tem porquê a gente aceitar que a universidade seja tratada assim, né? E como é que você vê também a questão de uma certa perseguição à ciência? A gente sabe que isso não é generalizado, né? A ciência tem o seu valor ainda na sociedade, mas há muitos grupos, né? E com essa era também de que as informações vêm por WhatsApp, por rede social e muito fake news, parece que as pessoas dissolveu, ainda ameaçou mais a importância e o valor da ciência, né? As pessoas perderam a noção de que a ciência faz e constrói, toda a sociedade é baseada
né, decentemente falando, em visões de ciência, né? Como é que está esse obscurantismo, às vezes religioso, político, uma coisa absurda, né? Marcelo, quem faz o contraponto às fake news de fato, é o conhecimento gerado nas universidades, né? É o conhecimento científico. Então, de fato, quem tem interesse em propagar notícias falsas, quem tem interesse em cultivar ideologias específicas, obscuras, não tem interesse que o conhecimento produzido da universidade se coloque como referência pública, né? Por quê? Porque o conhecimento da universidade ele desmente a fake news, né? O conhecimento da universidade ele segue protocolos intersubjetivos, ou seja, protocolos compartilhados por parceiros de ciência do mundo todo. Então, assim, a universidade se torna inimiga de todos aqueles que querem impor, né, determinados pensamentos religiosos ou ideológicos, tanto do nível político quanto religioso, porque ela desfaz, ela desmascara, tá certo? O conhecimento produzido na universidade, ou o conhecimento científico, produz uma imagem científica do mundo que não é baseada em interesses privados, ela é baseada em interesse público, né? Então, se a gente ver crescer no Brasil e até no mundo esses grupos que cultivam suas ideologias particulares e querem impor suas vontades individuais, esses grupos com certeza são inimigos da universidade, porque a universidade ela se pauta pelo público, pelo coletivo, pelo protocolo científico. Por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, a universidade está sendo forçada, a ciência sendo forçada a dar respostas imediatas. E a ciência não trabalha assim, né? A ciência trabalha com protocolos, com testes, com um nível de controle de segurança muito alto, né? E é um momento em que a gente vê a universidade, os institutos de pesquisa sendo atropelados por esses grupos, né, de ideologias privadas, porque eles querem impor uma notícia, uma informação que a universidade não está ainda pronta para dizer de forma segura. Então, de fato, eu acho que essa questão que a gente está falando, os inimigos da universidade são os inimigos de construções coletivas, de conhecimento, né, que é de natureza pública, né? A universidade não se curva diante dessa privatização do saber. Muito bom, professor Custódio de Almeida. A gente faz agora um pequeno intervalo e já voltamos a conversar sobre esse importantíssimo tema aí da educação universitária e seus desafios. Voltamos logo, logo. Estamos de volta com o programa Realidades, hoje conversando um importante tema sobre os desafios da educação, universidade, né, educação superior, e aí com o Custódio Almeida, professor da Universidade Federal do Ceará, foi vice-reitor, pró-reitor de graduação, grande pesquisador aí. Professor Custódio, a gente falava, né, no primeiro bloco mais das questões dos desafios que se encontram de ordem política, ameaças à ciência e à própria autonomia universitária. Mas agora há um desafio muito grande também ligado à questão da educação remota, são muitos nomes, né? Educação remota, aulas remotas, e nesse período da pandemia, como é que você vê, em primeiro lugar, esse quadro, né? Educação na pandemia, e depois a possibilidade ou não dessas aulas remotas, ou o que se perde, o que se ganha aí dentro nesse patamar? Marcelo, a pandemia tornou muito nítida, tá? A desigualdade social existente que a universidade reflete, né? Então, nesse momento, a gente percebe claramente que as diferenças sociais estão gritando dentro da universidade. Por quê? Porque se está lançando mão de um bem que não é ainda um bem universalizado e não é um bem compartilhado por todos, que é a tecnologia, né, que é o acesso à internet com equipamentos que possibilitem encontros, né, um pouquinho mais longos, o acesso a redes
sem fio e tudo mais. Então, assim, o primeiro desafio passa a ser esse desafio de fundo, tá? É vencer a desigualdade social instalada no nosso país. Se a gente não vence isso, a educação vai ficar sempre correndo atrás de um prejuízo histórico grave. Né? A educação vai estar sempre correndo atrás de suas próprias defasagens. O aluno fica defasado de um momento, de uma etapa para outra, porque não teve as condições necessárias, né, para aprender, né, da forma adequada. Então, é isso que está acontecendo. A norma, tanto do Ministério da Educação quanto do Conselho Nacional de Educação, viabiliza atividades remotas, autoriza que, nesse momento, a gente possa substituir atividades presenciais por atividades remotas. No entanto, vem à tona tudo isso que eu estou dizendo. Por exemplo, eu tenho uma turma de antropologia filosófica com cerca de 50 estudantes, tá certo? 40% da minha turma não tem condições de acompanhar uma aula remota que dure 2 horas, porque a sua rede não suporta, não tem equipamento, ou vive numa casa onde não há ambiência, né, para a pessoa ficar sozinha, para se concentrar. Então, de fato, essa é uma questão. Do outro lado, os nossos professores também, tá certo? Eles precisam se preparar pedagogicamente, didaticamente, porque não se trata de transmissão de conteúdo. E eu acho que o nosso grande problema, Marcelo, hoje, o nosso grande risco, né, nesse momento de pandemia, é a gente acreditar, né, que a educação é transmissão de conteúdo, que a educação é instrução, né, via conteúdo. Porque isso é um grande retrocesso. Educação é processo. Né? Educação é interação entre pessoas. Né? Educação é você dar condições para o outro aprender. Eu gosto de uma definição que diz: o que era ensinar? Ensinar é deixar o outro aprender. Tá certo? Então, assim, sem as condições básicas, né, para que a gente instale processos múltiplos, conserve a diversidade, a gente não vai fazer. A gente vai ter soluções paliativas, claro. Né? Mas se a gente quer, de fato, usar a tecnologia em favor da educação, a gente precisa levar em conta que a tecnologia precisa ser disponibilizada na sua complexidade. Né? A gente tem que ter acesso a diferentes plataformas, a diferentes instrumentais tecnológicos que possibilitem os processos, que possibilitem os encontros. Né? Ou seja, isso então tem uma qualidade mínima, digamos assim, né? Porque a gente pode até falar mais dos que se perde em relação a isso. Né? Primeiro, há isso que você fala, um despreparo geral de ambos os lados, né? Ninguém estava preparado para ficar dando aulas virtuais online, né? Então, você vê uma perspectiva, talvez o que um prazo um pouco maior, poderia haver uma capacitação e tivesse um pouco mais de qualidade, isso. E, ao mesmo tempo, eu também queria que falasse um pouquinho sobre o que se perde, né? O que você falou, a questão da dimensão de consciência e tal. Eu lembrei muito Paulo Freire, né? Então, acho que Paulo Freire, a educação bancária, a transmissão de conteúdo, né? Você vai né? E falasse um pouco desse aspecto, dessa visão de educação que tem a ver também com o papel até das ciências humanas, né? As ciências mais críticas aí que estão até por alguns meio ameaçadas, né? A gente falava no bloco anterior sobre a autonomia da universidade. Não por acaso a autonomia é um princípio para a universidade, porque a autonomia é um princípio para a educação. Né? A universidade assume para si esse princípio porque nós nos educamos quando nós somos capazes de pensar autonomamente por nossa própria conta. Né? A palavra autonomia em grego, autonomos, dar a lei para si mesmo, né? Ser capaz de fazer por mim mesmo, né? De andar sozinho. Então, assim, nesse momento, se a gente pensa que educação a gente quer com tecnologia, precisa ser uma educação, né, que torne as pessoas autônomas. Né? E aí você pergunta, você acredita que a tecnologia é capaz de fazer isso? Claro que eu acredito. Eu lembro que eu sou formado inicialmente em computação, é minha primeira formação, então eu sou super sensível à tecnologia. E exatamente por saber que a tecnologia
ela é meio, tá certo? Ela é mídia, é que eu sei que, enquanto meio, sozinho, ela não é capaz de dar conta, né, do que a gente pensa de educação de qualidade. Tem que ser um meio bem aproveitado, né, bem aproveitado pelo professor que saiba aproveitar e bem aproveitado para que o aluno consiga ser autônomo no ato de estudar, no ato de aprender. Eu acho que se a gente monta uma estrutura nacional, universitária, né, para acessar as ferramentas tecnológicas, dar acesso universal a essas ferramentas, a gente consegue fazer excelente educação, conquistar aprendizagem, conquistar conhecimento, conquistar autonomia com tecnologia. A tecnologia vem em socorro de situações como essa, mas ela vem também para complementar, né? Vem para dar robustez, né, ao nosso projeto de educação que liberta, educação que produz conhecimento, que emancipa as pessoas. Você é professor e também tem uma experiência longa na área de gestão. O que você sonha? Vamos falar de sonhos no sentido do tópico, né? O topos, o que não tem lugar, mas as coisas começam aí pela intenção, pelo projeto, né? Você sonha em termos de uma política para a educação em nível maior, assim, o que poderia haver, né? Medidas, que políticas públicas, que projetos que poderiam haver que começar a reerguer e melhorar a educação superior, principalmente superior, brasileira? Bom, a gente tem dois níveis. Um primeiro nível é que, de fato, a norma legal reconheça a importância da autonomia universitária. Isso é fundamental, né? Porque só com a autonomia a gente instala a liberdade necessária para se pesquisar, né? Para se inovar, né? Para se testar coisas novas. O meu sonho é um sonho de inclusão, Marcelo. Eu sonho que nós tenhamos um ensino superior includente, né? O ensino superior que entenda que quanto mais a diferença chegar das nossas universidades, quando eu falo diferença, a diversidade cultural das pessoas, a diversidade social das pessoas, mais isso vai enriquecer a universidade, né? Então, junto a isso, uma instituição que seja democrática, né? Uma instituição que tenha liberdade de praticar ela mesma as suas escolhas, de assumir as suas escolhas, de amadurecer nas suas escolhas. Uma ameaça forte que nós estamos vivendo hoje, né? Recentemente, uma medida provisória caducou, né? Uma medida provisória que interfia na gestão das universidades. Mais recentemente, o presidente do Congresso devolveu uma outra medida provisória que interferia na gestão, deixando que o ministro, por conta própria, de forma individual, escolhesse os dirigentes. Isso fere esse princípio. Isso não é simplesmente mexer numa pessoa, é mexer na estrutura da universidade, que precisa ser autônoma, includente, democrática, para fazer acontecer com essa mistura, né, esse novo que a gente espera. A gente está o tempo todo esperando pelo novo. Eu espero que a pandemia nos desperte para este novo. Eu não quero, Marcelo, que a gente volte para onde a gente parou no início da pandemia, não. Eu espero que a gente instale um novo começo agora. Porque se a gente simplesmente voltar para onde a gente parou, onde a gente estava, e continuar aquela trajetória que a gente vinha tendo, a gente vai caminhar para a tragédia ambiental, né? Para a tragédia da violência social, para a tragédia da exclusão, né? Do egoísmo, né? O sonho de independência das pessoas. Eu espero que esse novo começo se transforme esse sonho em sonho de interdependência, que a gente troque o valor independência, que é um valor que não leva a lugar nenhum, pelo valor interdependência. Nós somos interdependentes, nós precisamos dos outros, né? A pandemia mostrou a importância dos caminhoneiros, dos entregadores, dos lixeiros, dos enfermeiros, dos médicos, de todos aqueles que não puderam parar, porque a sociedade dependia deles, pessoas, né, muitas delas invisíveis antes. Então nós somos interdependentes. A gente precisa cultivar esse valor. E a universidade, por sua natureza, ela trabalha dessa forma, né? Ela é interdependente.
A construção do ensino, da pesquisa, da extensão, é algo que só funciona coletivamente. Só funciona quando as pessoas sabem trabalhar coletivamente. Então, ela é uma instituição que pode nos ensinar muito a instalar esse novo começo que o mundo precisa tanto nesse momento, que o Brasil, mais do que nunca, precisa tanto nesse momento. Muito bem, né? São temas muito importantes. A gente podia ficar bastante tempo aqui conversando sobre esses desafios todos, né? A importância do que pode acontecer também depois dessa pandemia, ainda durante o período que a gente está vendo um pico ainda, né? Muito alto, se achou que ia baixar e ainda estamos vivendo, né? E esses desafios que restam para a educação, que são algo crucial em qualquer país que quer crescer, precisa, né, aprimorar, investir, fortalecer, respeitar, né, olhar com carinho, com bons olhos, assim como as famílias olham para essas universidades que recebem, né, nós como professores recebemos esses estudantes, recebendo essas famílias e dando o melhor de si, né, enquanto professor, enquanto gestor. Infelizmente, nosso tempo acabou, queria agradecer muito a presença aí do professor Custódio Almeida, né, que foi aí vice-reitor da Federal do Ceará, foi, né, também pró-reitor de graduação, né, e é um professor titular já renomado aí no âmbito federal. E obrigado a todos, então, e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Marcelo. Foi muito bom estar com você discutindo isso agora.